Então, por que falar na diabetes? A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza por estados de hiperglicemia, ou seja, níveis anormalmente aumentados de açúcar no sangue e que ocorrem porque, naquilo que é a doença, o nosso corpo tem dificuldade em produzir ou em utilizar a insulina, gerando então estes estados que, se não forem controlados, vão dar complicações graves. Existem vários tipos de diabetes, aqueles mais conhecidos e mais frequentes são a diabetes tipo 1, onde o nosso corpo não produz a insulina porque existe um ataque das células do corpo ao pâncreas que faz com que ele não produza a insulina, e a diabetes tipo 2, onde normalmente existe uma resistência à ação da insulina. A diabetes tipo 1 normalmente manifesta-se em pessoas em idades mais jovens, e a diabetes tipo 2 normalmente em pessoas em idades já mais avançadas e, sobretudo, com um grande impacto daquilo que são hábitos de estilo de vida mais erráticos para o desenvolvimento da doença. Do ponto de vista daquilo que é o impacto da doença no nosso país, aquilo que se sabe é que, efetivamente, cerca de 13,6%, ou mais ou menos 1,1 milhão de pessoas no nosso país, sofrem ou poderão sofrer de diabetes. Poderão porque aquilo que nós sabemos é que, ainda que existam cerca de 650 mil pessoas com diabetes devidamente diagnosticados, é estimado que quase 500 mil pessoas poderão ter a doença e não estão ainda devidamente diagnosticadas. Relativamente ao impacto que esta doença tem na saúde e no bem-estar, a verdade é que é uma doença que tem um grande impacto na qualidade de vida do utente com diabetes, com a necessidade, obviamente, de fazer um seguimento em consulta médica e também de enfermagem muito regular ao longo dos anos, com necessidade de fazer uma terapêutica adequada e devidamente monitorizada e, claro, tendo uma grande importância aquilo que são as alterações dos hábitos de estilo de vida que devem incutir diariamente. É uma doença que, se não estiver controlada, pode ter, como vamos abordar a seguir, complicações graves para a saúde, e isso pode depois também impactar do ponto de vista socioeconómico naquilo que é o cômputo geral da saúde pública no nosso país. Então, mas quando é que podemos eventualmente suspeitar de diabetes? A menos que o nosso médico ou médica nos alerte para a situação, aquilo que são os sintomas mais frequentes da diabetes normalmente são 3 sintomas clássicos. A poliúria, nada mais nada menos do que a pessoa notar que está a urinar muitas mais vezes. A polidipsia, que é a necessidade da pessoa beber muita água e ter sede constante. E a polifagia, que é a pessoa ter uma noção de que tem uma fome aumentada. Estes são os 3 sintomas clássicos da diabetes, mas há outros que se acompanham e também são frequentes, como o caso da visão turva, como o caso da fadiga inexplicável, como o caso da perda de peso inexplicável, entre outros. Tenho um familiar com diabetes e estou preocupado sobre a possibilidade de eu também vir a ter diabetes. O que é que eu posso fazer para prevenir ou eventualmente atrasar o aparecimento da doença? Como falámos há pouco, a diabetes é uma doença multifatorial, ou seja, ainda que existe uma grande preponderância genética, há também um importante fator que são os fatores ambientais. O facto da pessoa fazer ou não exercício, a forma como come, o que é que come e quanto é que come, hábitos como o tabaco, hábitos como o consumo habitual de álcool, tudo isto poderá impactar naquilo que é o desenvolvimento da doença e são também medidas que nós utilizamos como tratamento não farmacológico para a diabetes e que vão ajudar, juntamente com o tratamento farmacológico, a evitar as complicações da doença. O que é que nós podemos fazer como escudo protetor contra o desenvolvimento da doença? Podemos e devemos adotar uma alimentação saudável, na prática preferir mais legumes, preferir mais frutas com moderação, porque estas também têm açúcar, de regra geral guardá-la para a sobremesa ou guardar, por exemplo, para acompanhar um lanche com um pouco de iogurte magro ou com meio pão escuro e, claro, terem atenção aos hidratos de carbono, que na prática são os açúcares, que estão obviamente presentes em tudo aquilo que são alimentos com açúcar, mas também estão presentes em farináceos e outros alimentos para os quais nós devemos estar alerta. Sobretudo a massa, o arroz, a batata e o pão. Depois, obviamente, zelar sempre pela abstinência tabágica, que é uma regra de 0 tabaco, não só para a diabetes, mas também como para outras doenças do foro cardiovascular que estão relacionadas a esta doença, como o caso, por exemplo, da hipertensão arterial. A prática regular de atividade física de intensidade moderada, idealmente pelo menos 150 minutos por semana. Estes 150 minutos devem estar divididos pela semana, ou seja, tentar a cada 2-3 dias fazer atividade, evitar ficar mais do que 2 dias sem fazer qualquer tipo de atividade, tudo aquilo que você gosta de integrar nos seus hábitos e que consiga manter de forma rotineira. Além, obviamente, da evicção tabágica, o ideal é consumir o mínimo possível de bebidas alcoólicas. Regra geral, aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos diz é uma unidade de bebida, ou seja, um copo de vinho com 100 ml ou uma cerveja mini por dia nas mulheres e 2 dessas unidades nos homens até aos 65 anos. É importante manter um peso adequado, manter um índice de massa corporal, que é aquela razão entre o nosso peso e a nossa altura, abaixo dos 20
25, ou seja, um peso normal para a estatura, e manter também um perímetro abdominal da nossa barriga ajustado ao nosso género. Os homens devem ter um valor inferior a 94 cm, idealmente o mais baixo possível, e as mulheres abaixo de 80, já que esta obesidade central, nessa zona do abdômen, está mais relacionada com riscos endocrino-metabólicos e cardiovasculares. É importante também saber gerir o stress, ou seja, ter períodos de descanso, ter períodos de lazer que servem de escape para aquilo que é o rebuliço do dia-a-dia e, claro, conseguir garantir que haja um bom descanso e um número de horas de sono adequadas para que o corpo consiga restabelecer-se e recuperar. Zelar, obviamente, pelo seguimento médico regular. Regra geral, um diabético que se encontra bem controlado tem no mínimo 2 consultas por ano. E essas consultas normalmente têm uma componente de consulta de enfermagem e uma componente de consulta médica. E é importante, obviamente, além da adesão àquilo que é o tratamento médico, haver também uma adesão àquilo que são as medidas terapêuticas.